Merengue e morango, tem combinação mais perfeita que essa? Exatamente, vai ser essa a nossa cobertura desse bolo. Eu vou te ensinar a massa, o recheio, cobertura. Então vem comigo que esse vídeo está imperdível. Aqui eu tenho os ingredientes que nós vamos utilizar para a nossa massa. É uma massa maravilhosa, super úmida e fica muito saborosa porque ela tem um ingrediente especial que eu vou mostrar já já para vocês. Então, vamos começar. Você não vai precisar nem de batedeira para fazer esta massa. Vamos utilizar apenas um liquidificador. Aqui eu estou colocando 8 ovos inteiros no meu liquidificador. Também acrescentei 240 gramas de óleo e de leite, ok? Separadamente. E agora eu estou colocando aqui algumas gotinhas de baunilha. E o último ingrediente para colocarmos no liquidificador é o açúcar. Aqui eu estou colocando 360 gramas de açúcar. Vamos bater bem por aproximadamente 3 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos aqui preparar os nossos ingredientes secos. Aqui eu tenho 320 gramas de farinha de trigo, tá? Já está peneirada. Também vou colocar 160 gramas de leite em pó, isso mesmo. E 24 gramas de fermento, e com auxílio deste fouet, nós vamos misturar todos esses ingredientes secos. Lembra que eu falei para vocês que tinha um ingrediente especial? É exatamente esse, o leite em pó. Vou misturar os líquidos a esses secos e com auxílio deste fouet. E a nossa massa de ninho já está pronta, então agora nós vamos passar para as formas. Aqui eu tenho uma forma de aro 30 centímetros, na verdade nós vamos utilizar 2 formas, tá? Vou pegar aqui o desmoldante, vou dar uma borrifadinha de desmoldante no fundo. Então, nós vamos utilizar 2 formas para a gente dividir a massa, tá? Borrifamos aqui bem no fundo para untar a nossa forma. E agora a gente vai passar a massa para essas formas. Nós vamos dividir, então, em aproximadamente 850 gramas em cada forma, tá? Não vai ficar muito alto a princípio, mas depois que ela crescer, vocês vão ver que ela vai volumizar, ela fica com 3 centímetros de altura após assada, tá? Eu medi direitinho com a régua, fica maravilhosa. Essa massa vai ser assada em forno não pré-aquecido, tá bom? Não pré-aqueço o forno, meu forno está frio e desligado. Eu ligo após colocar as formas. E ela vai ficar aqui por aproximadamente 55 minutos em forno 180 graus. Enquanto isso, nós vamos preparar o nosso brigadeiro de coco cremoso. Gente, que brigadeiro maravilhoso ficou. Eu vou mostrar para vocês depois, quando eu cortar, que é claro, eu vou cortar esse bolo para vocês verem, tá? São ingredientes também bem fáceis, que eu tenho certeza que você tem em casa. Então, vamos à quantidade de cada ingrediente. Aqui nós temos o nosso leite condensado, estou colocando 790 gramas na minha panela, o fogo ainda está desligado. Coloquei 200 gramas de creme de leite e vou colocar também na nossa panela, ainda com o fogo desligado, 120 gramas de mix de coco. Aqui eu tenho o coco ralado bem fininho e também tenho o coco em flocos, que são esses pedacinhos maiores. Essa textura ficou maravilhosa e eu aqui acrescentei 60 gramas de cada, tá? Tô colocando aqui também 30 gramas de manteiga e vou mexer bem. Agora sim, depois de bem misturadinho, é que eu ligo o meu fogo, ok? Liguei agora a chama do meu fogo. Percebam que estava ainda desligado. Eu gosto de misturar tudo fora ainda do fogo e depois é que eu ligo, tá? Vou mostrar para vocês, olha, o ponto que ele fica após os minutinhos. Cuidado com o brigadeiro de coco, porque o coco ele suga muito a umidade dos ingredientes líquidos. Então, quando você fizer, não pense que está mole. Ele está no ponto certo. E olha, gente, como fica essa cocada cremosa que nós vamos colocar nesse bolo que está no forno, assando, delicioso. Vocês têm que fazer esse bolo. Gente, eu comi tanto esse bolo. Nossa, me deu água na boca aqui só de pensar. Eu comi muito esse bolo porque ele é maravilhoso. E olha essa massa, gente, depois de 55 minutos no forno. Que massa linda, retinha, sem barriga. Você não precisa pré-aquecer o seu forno, tá? Faça do jeito que eu falei que vai dar certo. Dividindo em 2 formas fica mais fácil. Então, vamos à montagem do nosso bolo. Aqui eu coloquei o nosso recheio de coco numa manga de confeitar e estou apenas passando no cake board para colar nossa massa. Olha, gente, essa massa. Que massa maravilhosa, estruturada,
fofinho e com gosto daquele leite em pó. Nossa! Vou pegar aqui a minha caldinha de açúcar, que é água, açúcar e um pouquinho de baunilha. Só isso leva ao fogo para ferver. Deixa esfriar e você já pode utilizar no seu bolo. Vou colocar aqui aproximadamente 85 gramas de calda, tá? Para você umedecer essa massa. Ela é super úmida, só tô dando aqui um up mesmo para ela aumentar ainda mais a sua delícia. Esse recheio ficou com 1 quilo, tá, gente? 1 quilo de cocada cremosa, que é esse brigadeiro bem cremoso de coco. E você vai colocar todo ele no seu bolo. Coloquei aqui a segunda massa que nós fizemos e vou repetir o processo de umedecer com a calda de açúcar e baunilha. Agora eu envolvo num plástico, sabe esses plásticos que a gente tem na cozinha? Vou envolver aqui bem para não pegar na geladeira. E vou colocar também uma tira de acetato só para proteger o plástico, tá? Aqui não é para nivelar bolo, nada disso, porque esse bolo ele tem uma estrutura ótima, nem precisa disso. Então aqui eu vou fechar com auxílio de um durex. A gente fecha bem para ficar bem direitinho. E aí eu vou levar para a geladeira de um dia para o outro. Se você não tiver essas horas todas, você pode colocar menos tempo, tá? Não tem problema, mas pelo menos umas 4 horinhas para tudo se estruturar, massa, recheio, ficar tudo bem coladinho, tá bom? Agora nós vamos partir para o nosso merengue suíço. Gente, que merengue delicioso! Eu como isso de colheradas. É maravilhoso. E você só vai precisar de 2 ingredientes, que são a clara e açúcar refinado. Então aqui, ó, eu vou utilizar esta panela com um pouquinho de água, tá? Só no fundo. E vou colocar o bol da minha batedeira, que é de inox, aqui em cima. Você precisa de um recipiente que feche bem o vapor. Então, aqui eu estou inserindo as minhas claras, que são 125 gramas de claras, e 200 gramas de açúcar refinado, já peneirados, tá? E vamos formar um banho-maria, tá? Nós vamos levar isso ao banho-maria. Eu liguei agora o fogo e com o auxílio desse fouet, eu vou misturar aqui as minhas claras ao açúcar. E ele vai ficando assim, ó. Pra gente ver o ponto, você precisa passar os dedos e não sentir mais nenhum grânulo do açúcar. Aí sim, imediatamente você pode levar para a batedeira e ligar em velocidade máxima da sua batedeira aí. Vai ficar bem esbranquiçada essa mistura. Vai ficar um creme, uma cobertura, gente, assim, olha. Nossa, deu água na boca. Com esses picos bem firmes, olha que lindo esse merengue, bem brilhante. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Olha que lindo, gente. Dá para você cobrir qualquer bolo. Então, aqui eu coloquei na minha manga de confeitar para a gente começar a confeitar o nosso bolo, decorá-lo. Vou colocar aqui num bico. É um bico perlê bem simples, 2A. E olha, se você está gostando desse vídeo, fica aqui até o final, porque nós vamos cortar este bolo. Vou te mostrar ele por dentro, como ele ficou. Gente, que delícia ficou esse bolo. Vocês precisam fazer este bolo de ninho com cocada cremosa e cobertura de merengue suíço. Ainda vamos decorar com morango já já para você ver. Tô só terminando aqui de passar a minha cobertura. Eu imaginava que merengue ficasse mole, não desse ponto. Gente, não é nada disso. O merengue é uma cobertura muito, muito legal de trabalhar. Olha como é que dá para alisar. Eu tô usando aqui uma espátula para bolos. Também alisei a lateral. Fiz até textura com essa espátula, que tem uma textura, uma ranhurazinha, só para dar um charme no nosso bolo. Parece bolo? Me conta aqui no comentário. Parece bolo feito com merengue ou com chantilly? Fala para mim, se você olhasse assim de longe, você diria que é feito com merengue ou com chantilly? Olha, ficou exatamente uma receita daquela para esse bolão de aro 30. Esse bolo ficou com 8 centímetros de altura. Agora nós vamos terminar aqui colocando uma caixinha de morangos, tá? Eu decorei aqui bem no centro, formando assim um círculo, e depois eu preenchi o meio. Você poderia colocar também coco em flocos, poderia usar a sua imaginação, porque realmente vai ficar muito bom esse bolo. E olha que bolo lindo, gente, pesou mais de 3,3 kg esse bolo. E olha que lindo que ele tá de pertinho para vocês verem todos os detalhes. Olha, quando eu levei ele para a geladeira, eu deixei ele assim abertinho. E impressionante, gente, o merengue ele fica bem sequinho. Ele não racha, não coloquei ele coberto com nada, porque minha geladeira é só para bolos, então não tem cheiro de nenhuma outra coisa, nenhum outro alimento. Ele ficou sem nenhuma caixa e assim ele ficou maravilhoso. Eu vou cortar para vocês verem agora essa delícia por dentro. Mas desde já eu quero pedir aqui que você deixe o seu like
E também comente aqui o que você mais gostou de aprender. Foi um bolo completo, desde a massa até o recheio, cobertura, a decoração. Então, vamos cortar? Vem comigo cortar esse bolo por dentro para a gente ver essa delícia, como ficou. Vou cortar uma fatia aqui bem generosa, tá? Esse bolo, como é um aro 30, ele serve em média 50 fatias, tá? Mas é claro que dependendo da pessoa que corte, vai dar um pouco menos, né? Essa aqui, por exemplo, foi uma fatia bem generosa que eu cortei aqui para vocês visualizarem. E vamos ver por dentro como ficou essa delícia. Olha, peguei uma espátula aqui para me auxiliar. E olha que delícia ficou esse bolo, gente. Olha essa massa cheia de furinhos, bem aerada. O sabor do leite em pó que a gente coloca nela fica bem presente. E esse brigadeiro de coco, meu Deus do céu, vocês precisam fazer. E ainda tem a cobertura de merengue que dá todo esse sabor no nosso bolo, que envolve o bolo. E você, quando morde com morango, nossa, fica bom demais. Então, desde já eu quero agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Shy Cakes. Um beijo e até o próximo vídeo!